Olá, eu sou Adonai Lacruz. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade à análise fatorial exploratória. Inicialmente nós fizemos uma discussão conceitual de análise sobre análise fatorial exploratória. Agora a gente vai fazer o processamento no software R, mais especificamente usando o RStudio, que é um ambiente integrado para utilização do R. Eu vou utilizar a versão 4.0 do R, eu vinha utilizando a versão 3.5.3, mas instalei alguns pacotes que foram atualizados, e por isso vou utilizar a versão 4.0 do R. RStudio aberto, vou fazer a importação dos dados. Esse dataset está disponível num link que consta na descrição desse vídeo. O script também está disponível na descrição do vídeo. Então, estou aqui com o dataset. A gente tem aqui um conjunto de 23 variáveis. A gente tem que identificar quais dessas variáveis que são adequadas para a gente utilizar na análise fatorial. Então, vou fazer aqui também carregar o script que a gente vai utilizar. Esse script vai estar num bloco de notas para vocês. É só copiar do bloco de notas e colocar aqui no ambiente de script. Vamos fazer então uma inspeção primeiro desse dataset. Aí eu vou utilizar o questionário codificado, que também está disponível o link na descrição do vídeo. Esse é o questionário codificado. Então, S1 tem a ver com o gênero, a variável C2, o curso, a variável M3, o ano de matrícula na UFES, e aí a variável OT4 até a variável IC22 que são as variáveis que nos interessam para a análise fatorial. Nessas variáveis aqui que nos interessam, elas estão então numa escala de 7 pontos, uma variável ordinal, mas a gente está assumindo essa variável como intervalar. E a variável então S1, C2, M3, a gente não vai utilizar para análise fatorial, mesmo porque a análise fatorial pressupõe dados contínuos, e esses dados aqui são nominais. Mesmo que esses aqui sejam categóricos também, já que eles são ordinais, mas a gente está assumindo esses dados aqui como intervalares, o que é bastante recorrente, sobretudo nas ciências sociais aplicadas. Vamos voltar então para o ambiente do RStudio. Voltamos ao RStudio, agora vamos fazer a discussão do script. A ideia aqui não é fazer a interpretação dos resultados, mas apenas discutir o script. Então, a gente vai retirar do nosso banco de dados as variáveis ID, S1, C2 e M3. Então, nesse comando da linha 2, a gente está pegando o objeto, criando o objeto dados a partir do objeto dataset de 2013 e mantendo apenas as colunas de 5 até 23. Então, criamos aqui o objeto dados. Depois a gente vai fazer a verificação dos pressupostos, começar então pela normalidade multivariada. A gente vai estar utilizando um pacote chamado MVN. Vocês notam aqui que essa linha eu fiz porque às vezes a gente compartilha um script e coloca lá chamando para carregar o pacote, o library, e coloca o nome do pacote. Mas ele só vai poder ser carregado se ele estiver instalado naquela máquina. Então, quando a gente compartilha script, eu achei melhor fazer essa função que ele verifica se existe ou não, e se precisar ele faz a instalação. Então, a gente vai rodar essas duas linhas, 7 e 8. No caso de vocês, caso tenha que fazer a instalação, vocês apertam o pause aí do vídeo, depois que terminar a instalação, solta o pause para a gente poder continuar. No pacote MVN, então, existe a função MVN. Essa função, a sintaxe dela, a gente coloca os dados que a gente vai utilizar, todas as variáveis que a gente vai utilizar para fazer a verificação de normalidade multivariada. Depois, qual teste que a gente vai fazer, poderia ser, por exemplo, teste NARD, mas eu optei aqui pelo teste HZ. Depois, se vai querer ou não a estatística descritiva, eu coloquei como falso, não quero. E se quer que plote um gráfico para a gente identificar o ajuste dos dados ao que seria a distribuição normal multivariada, e aqui eu fiz a opção para fazer isso. Então vamos processar essa linha.
Bom, o gráfico está plotado aqui, aqui estão os resultados. Como eu disse, não nos interessa agora fazer a avaliação, apenas discutir o script. Depois a gente vai verificar se tem outlier ou não, né? Então a gente vai continuar usando a função MVN, mas mantendo aqui na sintaxe o objeto dado, só que agora a gente vai buscar uma outra função, né? Que é que método que a gente está utilizando para verificar esse outlier multivariado. E se quer mostrar isso num gráfico ou não, estou colocando que sim. Veja que aparece uma mensagem de erro, né, de que ele não conseguiu fazer por conta do valor de tolerância. Então eu passei a incluir esse elemento aqui, que por default ele não é obrigatório, mas incluir esse elemento de tolerância para poder conseguir processar os dados. E aí eu consigo processar os dados, aqui está o gráfico. Depois a gente vai verificar uma cidade multivariada. No caso do nosso banco de dados, isso não se aplica, porque a gente não está fazendo distinção entre grupos, mas a gente utilizaria para fazer o pacote BioTools. Então, estou colocando aqui para que vocês tenham. Vou rodar aqui a linha 1415. E como a gente não vai utilizar, esse pacote BioTools ele traz um dataset próprio, né? Então, eu vou tirar aqui o comentário da linha 16, vou processar. Ele abriu aqui esse íris aqui, né? E aí a gente vê aqui quais são os resultados, né, desse valor de íris aqui. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, sendo a última delas a espécie, né? Vou tirar aqui o comentário também da 17, e a gente vai usar a função boxm. A gente pega o dataset. No primeiro momento, a gente pega apenas as variáveis que a gente quer verificar, então retira a variável categórica aqui da espécie, e no outro argumento a gente retém apenas esse, que é exatamente aquele que sinaliza o grupo. Então, processando, aqui aparece o resultado, depois a gente interpreta. Eu vou voltar com o comentário aqui, já que esse dataset é um dataset padrão da ferramenta, só para exemplificar. Verificados os pressupostos, a gente vai ver, então, o tamanho da amostra, né, se ele está adequado para aquilo que a gente está processando. Então, a gente tem 150 observações, né, e o número de colunas vezes 5, se a gente usar aquela proposta do Herr e colaboradores, de 2009, de o máximo entre 5 vezes o número de variáveis ou 100 observações, a gente teria 95, né? Então 100 seria o valor máximo, os dados são 150, podemos seguir com o processo. O tamanho mínimo da amostra está atendido. Depois a gente segue para verificar a adequação da amostra para processar a análise fatorial, né? Então a primeira coisa que a gente vai verificar é a correlação entre variáveis. Aí eu vou estar utilizando o pacote Psy. Então, mais uma vez, linha 26 e 27 e 28, para verificar se precisa instalar, ou se não precisar, ele apenas traz o comando. E aí, para poder fazer isso, eu vou criar um objeto chamado A, porque eu vou precisar usar esse objeto depois. E esse objeto A, ele é exatamente a correlação, o teste de correlação, usando aqui o objeto dados, né, e o método de Pearson. E aqui eu já coloquei ponto e vírgula para ele poder trazer o resultado para a gente. Veja que o resultado não é fácil de interpretar. Aqui a gente tem os valores de P, aqui a gente tem as correlações. Não é fácil de fazer esse exame visual. Então, por isso, estou trazendo um outro pacote, que é o CorePlot. Vou processar as linhas 30 e 31. Esse CorePlot, está vendo? Eu vou ter que trazer esse objeto A, mas especificamente desse objeto A, eu estou pedindo apenas os valores das correlações. Então, eu peguei o A e busquei apenas o objeto dentro do A, R. Depois ele pede o P para ele poder marcar, e ele vai precisar, na verdade, dentro do objeto A, dos valores de P. Indiquei aqui o nível de significância de 0,05. O método aqui eu coloquei de color, mas existem outros métodos, como fazer, por exemplo, o próprio número. E eu pedi uma matriz que não fosse inteira, né, mas apenas uma matriz triangular superior, já que os valores superiores e inferiores, né, da diagonal, eles se repetem numa matriz de correlação.
Então vamos processar. Aqui ele gerou isso, fica muito mais fácil de ver, por exemplo, que tem poucas correlações significativas, depois a gente avança nessa interpretação aqui. Verificada a correlação, eu vou seguir para o teste de KMO, o MSA e o teste de esfericidade de Bartlett. Aí eu vou usar o pacote Stats. Então, mesma coisa aqui na linha 34 e 35, em relação à verificação se precisa instalar ou não. Do teste de esfericidade de Bartlett, eu vou mais uma vez usar os valores das correlações daquele objeto A que foi criado. E como por default esse core test Bartlett, que é a função que a gente está usando dentro do Stats, ele trabalha com 100 observações, eu estou alterando aqui o argumento para 150 observações, que é o que a gente tem. Então aqui está o resultado. Depois a gente interpreta. E aí ele já tem uma função KMO que traz o resultado do KMO e do MSA, mais uma vez usando os valores das correlações, aí pegando daquele objeto A que a gente criou na linha 29. Então, aqui estão os resultados. Verificada a adequação da amostra para FE, a gente segue para processar a própria FE. Né? E aí eu vou estar usando a função nativa do R, chamada FactAnal, né, de análise fatorial. Estou criando o objeto AFE, porque depois eu vou utilizar esse objeto. A sintaxe desse FactAnal aqui é trabalhar primeiro com um conjunto de dados, com um dataset. Depois você indica quantos fatores você quer reter. Aqui eu estou forçando 10 fatores, lembrando que são 19 variáveis. Os scores vão ser gerados por um critério de Bartlett ou por um critério de regressão. O critério de Bartlett é mais coerente com o que a gente está fazendo, porque nós vamos usar uma rotação Varimax, que ela é ortogonal, então ela implica que os fatores não sejam correlacionados. E se eu fizesse aqui pela regressão, poderia ocorrer dos scores serem correlacionados com outros fatores. Então aqui também rotação Varimax. Essa função permite também o Promax, que é uma rotação oblíqua, ou não fazer nenhuma rotação. Então vamos processar a linha 44. Processamos a linha 44. E aí na linha 46 eu vou puxar mais resultados, apenas com 2 dígitos, para poder facilitar a interpretação. Vou estabelecer um ponto de corte de 0,45, porque a gente viu no vídeo da parte conceitual, né, que para esse tamanho de amostra de 150, a gente espera cargas fatoriais acima iguais a 0,45. Eu estou também colocando para ordenar, para ficar mais fácil a visualização. Então aqui estão os resultados, depois a gente entra interpretando. E aí depois que você faz isso, você pode inclusive ter os próprios scores, né? Então estou pegando aqui o objeto FE, ele passou a guardar agora dentro dele aqui, dentro desse objeto, um subobjeto que são esses scores. Então aqui eu tenho os scores, por exemplo, dos fatores, né, que foram colocados, no caso foram 10. Então veja que o fator é uma variável latente, mas ele passa a ter uma observação para ela, né? Então se a gente quiser usar os fatores em outro tipo de processamento, cada observação vai ser associada a um fator, a um resultado de cada fator. Feito isso, a gente vai determinar então o número de fatores que vão ser retidos através de uma análise gráfica. Aí vou usar o pacote Nfactors, então linha 52 e 53, só para verificar se precisa instalar ou não. Aí eu crio o objeto do alto valor aqui na linha 54. Depois faço o objeto AP, que é para fazer a análise paralela, utilizando 1000 dados aleatórios. Né? A análise paralela é aquela que ele vai processar a análise com dados aleatórios e reais, para ver se o real é maior ou não do que o aleatório. Depois eu faço o objeto NS, que está entrando com todos os argumentos aqui, né? No caso do alto valor e da análise paralela. E pegando o modelo de fatores, e aqui também o modelo de fatores, porque a gente está fazendo uma análise fatorial e não uma análise de componentes principal. Depois é só plotar o gráfico, aqui está o resultado. Inclusive, um gráfico parecido a gente mostrou na apresentação do vídeo anterior. Bom, aqui já seria a parte mais de ajuste, né? Então eu vou pular essa etapa aqui, vou processá-la mais quando a gente for fazer a interpretação. E depois que você identifica quantos fatores você quer reter, você vai dar um nome, né, para esse fator. Então aqui você pode nomear esses fatores, né? Então eu trabalhei aqui com 6, que depois a gente acabou retendo 6 aqui, então você consegue nomear esses fatores, e quando você plota esses fatores, eles passam a ter esse nome, isso fica, enfim, mais personalizado. E aí é claro, né, essa questão
de nomear o fator depende das variáveis que foram vinculadas àquele fator, e aí a teoria e a lógica vão te ajudar nisso. Próxima etapa, então, a gente sai do processamento e vai partir para a interpretação dos resultados.